Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, voltando aí a mais um bloco de questões comentadas para o Enem. Nós estamos resolvendo a prova de 2013, né? E essa próxima questão agora ela está um pouco relacionada com tópicos que lembram geometria analítica, né? A relação entre circunferência e centro, a parte de equação do segundo grau, ok? Função do segundo grau, né? Então, a dica para a gente trabalhar nessa questão vai ser relembrar a parte de geometria analítica, onde nós vamos ter o centro da circunferência aqui, ó, e aqui é o raio, ok? Onde esse centro aqui, ele, no caso nosso, vai ser 0 e 0. Ok? Mas aí a gente vai trabalhar com o centro x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, essa parte aqui, a gente vai dizer que ele vale 0. Você vai ver na questão. A outra situação, o outro comentário, será a parte de função do segundo grau. Lembrando vocês que na função do segundo grau você vai ter f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o a, ele define a concavidade da parábola. Então, se você tiver um a positivo, maior do que 0, você vai ter, por exemplo, a concavidade da parábola voltada para cima. Ok? Se você tiver aqui um a negativo, um a menor que 0, que é o caso dessa questão, você vai ter aqui, ó, a concavidade da parábola voltada para baixo. Ok? Aqui eu não estou trabalhando com vocês questão de raiz, né, de x', x2', né, não estou me preocupando com isso, porque a ideia é mesmo comentar só quando o a é positivo e quando o a é negativo. Ok? Bem, esse C aqui, aproveitando já a oportunidade, esse C aqui, ele vai estar relacionado com o valor que é tocado no eixo Y. Então, por exemplo, se você tiver uma situação dessa aqui, ó, deixa eu melhorar ali, peraí, só um minutinho. Se você tiver uma situação dessa aqui, ó, esse ponto aqui é o C. Ok? Esse ponto aqui é o C, que é o que corta o eixo Y. Tranquilo? Beleza. Então, com isso, a gente tem condição de resolver essa próxima questão, tá? E aí a gente tira de letra. Ok? Bem, então, eu acho que já pode colocar na tela a questão, tá? Eu estava observando aqui, pela minha edição, né? Eu não coloquei de forma correta. Mas aí eu vou orientá-los o seguinte. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x, y. E representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos. 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. 1 é a circunferência de equação. Aí, esse aí, gente, é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 9. Tá? Então, essa é a parte importante aí que ficou faltando, né? E aí eu queria voltar com vocês
aqui no quadro rapidinho e escrever com vocês de forma correta. Então aqui você escreve x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Essa aqui que é a nossa forma correta. Ok? Já na segunda, volta na tela, questão. Já na segunda vai ficar assim. É a parábola de equação y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Com x variando de menos 1 a 1. Então aqui vai acontecer o quê? Voltando comigo aqui, por gentileza. Nós vamos ter que y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Então tá aí. Esse é o bizu que eu tinha que passar para vocês. Voltando à questão na tela, nós vamos ter aí 3. É o quadrado formado pelos vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 2. 4. É o quadrado formado pelos vértices 1 e 1, 2 e 1, 2 e 2, 1 e 2. E 5 é o ponto 0 e 0. Ok? Então, a seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento. Cada um mede uma unidade de comprimento, cada quadradinho desse. Obtendo uma figura. Qual destas iguais foi desenhada pelo professor? Beleza. Então, assim, o primeiro passo que eu quero que vocês observem é que cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Certo? Então, daí, você para observar que na letra A, ele vai ter um raio de 9 centímetros. Lembrando vocês, voltando aqui rapidinho, no quadro aqui, lembrando vocês o seguinte, que o raio é o quê? É qualquer reta traçada do centro da circunferência a um ponto da mesma. Então, quando você bate o olho, esse aqui é nosso centro. Quando você bate o olho, você tem daqui para cá a mesma distância daqui para cá. Então, olha que coisa interessante. Quando você bate o olho e lembra da fórmula, a fórmula é dada assim, ó, na circunferência. X menos x1, tá? Ao quadrado, mais y menos y1, linha ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Pegando essa fórmula aqui e colocando ela aqui, é como se tivesse isso aqui, ó, gente. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ou melhor, é igual a 9. Ok? Então, com base nisso, arrumando, é aonde cai que você descobre que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Bem, a primeira informação que eu quero passar para vocês é que r ao quadrado é igual a 9. Então, o r, o raio, vale quanto? Qual a operação inversa à potenciação? Não é a radiciação? Então, aqui vai dar raiz quadrada de 9, o raio vale 3, beleza? Nessa brincadeira, se o raio vale 3, eu estou falando que esse cara aqui, ó, é que é 3. Com base nisso, na tela, mais uma vez, a questão, por gentileza. O que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, na letra A e na letra B, você vai ter que o raio é 9. Então, você elimina A e B das suas possibilidades como resposta.
Sobrando para a gente, somente quem? Sobrando para a gente, somente as questões, os itens C, D e E. Ok? Beleza. Agora, vamos a uma observação. O item 2, volta comigo aqui, por gentileza. O item 2, ele fala o quê? Ele fala que y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Massa. Nesse momento você pensa, peraí, se eu fosse fazer o gráfico de y é igual a menos x ao quadrado menos 1, esse gráfico teria a concavidade da parábola voltada para baixo, fazendo o quê? Como se fosse um símbolo da união, não é isso? Então, você desenhando este gráfico, então aqui você tem o eixo x, o eixo y, ok? E aí você desenhando o gráfico y é igual a menos x ao quadrado menos 1, que observação que eu comentei com vocês? Eu comentei que o C, né? Porque toda função do segundo grau é representada na forma y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Então você já descobriu que o A vale menos 1, que o B vale 0, porque não tem B aqui, e que o C vale menos 1. Pronto. Nessa brincadeira foi tudo isso que você descobriu. Beleza, massa. Aí você está se emocionando, né? Porque você está vendo que a questão, ele bota um monte de símbolos, você pensa que a questão é impossível de fazer, e você está conseguindo fazer com tranquilidade. Né? Beleza. Agora olha só, olha a outra parte. Quais são as raízes dessa equação aqui? Aí vamos lá. Anote aí no seu caderno, na sua observação, o seguinte. Raiz de uma função é o valor para x que torna a função nula, que torna, vírgula, que torna y igual a 0. Repetindo, raiz de uma função é o valor para x que torna y nula, que torna a função nula. Ok? Beleza. Então, esse é o raciocínio que nós temos que observar agora. Então, se eu chegar para você e falar bem assim, que o y ele é igual a 0, se eu falar para você que o y é igual a 0, o que eu vou ter aqui? X ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 1 igual a 0. Então, eu vou ter menos x ao quadrado, vai ser igual a 1 positivo. Não é isso? E aí, não, peraí, vai ficar mais fácil que não vai dar raiz. Que não vai dar raiz, não. Vai ficar mais fácil trabalhando com o vértice. Então, aqui, o x do vértice é menos b sobre 2a, gostaria que vocês anotassem. E o y do vértice é só substituir, mas vou anotar a fórmula aqui, é menos delta sobre 4a. Então, olha só. Aonde é essa questão do vértice? É a questão do limite. Ok? Então, x do vértice vai ser quem? X do vértice vai ser quem? Vai ser menos b, só que o b é 0. Então, seria menos 0 sobre 2 vezes menos 1. Então, o x do vértice é 0. Então, o x do vértice vai estar nessa coluna aqui. Bem, aí é só substituir. Quem vai ser o y do vértice? Olha aqui. O y do vértice vai ser quem? O y do vértice vai ser igual a menos 0 menos 1. Então, o y... Galera, eu estou só substituindo... Vou até colocar igual. Menos 0 ao quadrado. Só que esse cara aqui vai dar 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, está aí. Ó. Então, o vértice dessa função vai ser dado em que ponto? Vai ser dada no ponto onde você vai ter o y sendo menos 1 e o x sendo 0. Então, vai ser dado aqui. Então, é como se tivesse uma função assim, ó, gente.
Beleza? Então você tem uma função, dá só uma ampliada aqui para a gente ver, entender um pouco esse gráfico aqui. Você tem uma função que não tem raiz, por isso que naquela hora que eu estava fazendo aqui a raiz, não ia dar raiz, que ela não tem raiz. Por quê? Ela não tem um valor para x que torna y igual a zero. Não tem. Porque o limite dela é o y menos 1. Então, quando chega em y menos 1, ela volta a descer. Ok? Beleza. Então, com isso, não tem raiz. Ok? Fui para o vértice. Quando eu descobri o vértice, eu descobri que você vai estar em menos 1 e volta a descer. Né? No y. Por isso está aqui o eixo y. E o eixo x não tem valor, ele é zero. Então, esse ponto aqui, galera, primeiro, o par ordenado é sempre zero primeiro, depois... Desculpa. O par ordenado é sempre x primeiro, depois o y. E quem é o x nesse caso? Zero. E quem é o y? Menos 1. Pronto, tá aí. Então, o vértice dessa parábola está dado em 0 e menos 1. Ficou o quadro um pouco bagunçado? Mas... assim, ficou um pouquinho, né? Mas assim, essa parte aqui, galera, só para vocês não se perderem, é do item 1. Ok? Que define a circunferência. Essa parte aí. Isso. Quando eu fui para essa parte aqui, desse lado aqui, eu estou me referindo ao item 2. Ok? Então, o que eu quero que vocês observem, bota na tela de novo a questão, por gentileza. O que eu quero que vocês observem é que eu falei para vocês que a gente só tinha como opção as letras C, D e E. Só que quando eu expliquei para vocês que o A define a concavidade da parábola, e o A dessa função do item 2, o A, ele é dado por menos 1, o A é menos 1, então a concavidade da parábola, ela vai ser para baixo. Então, os únicos que têm a concavidade da parábola voltada para baixo é qual? É a questão, são os itens D e E. Mas, você já eliminou o C. Mas, tem mais uma outra observação que eu falei para vocês. Aí, volta comigo aqui, por gentileza. Voltando comigo, foi a hora que eu cheguei para vocês e falei, vamos encontrar o vértice dessa função. E o vértice dessa função está onde? Está entre 0, né? O vértice é o x, é 0, e o y é menos 1. Então, a função ela não vai passar do menos 1. Ó, ela chega no menos 1 e volta a descer. E a concavidade voltará para baixo. Com isso, voltando mais uma vez, você vai ter a questão como resposta, a letra E. Porque a letra D, a concavidade está para baixo, ok? Porém, está acima do eixo X, a concavidade da parábola. É que ele botou uma carinha aí para a gente ficar pensando na carinha, né? Mas foi só um desenho, gente, assim, bem tranquilo. Tudo bem? E aí, para você ver, ele marcou um ponto, aí só para você ter certeza, no caso os dois estão dessa forma, né? No item 5.00. Ok? Mas a resposta é a letra E, você mata a letra E, somente pelo item 1 e 2 você já matou. Ok? Então, podemos dar sequência, né? Olha o gabarito na tela aí. Letra E. Isso mesmo. Então, você ficou emocionado. A próxima questão também está relacionada com a função do segundo grau. Já vou passar direto para a próxima questão. Beleza? Então, vamos lá, galera. Assim, acho que não precisa, o quadro já foi, né? Beleza. Eu vou botar a próxima questão na tela e vou ler com vocês. Isso. Vamos juntos. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Então, perceba aí que você tem uma taça em torno do eixo Z, foi feita uma rotação. Beleza, tranquilo. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em f de x é igual, eu vou anotar aqui no quadro, mas não se preocupe ainda não, f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado
menos 6x mais c. Aí ele fala para a gente o seguinte, centímetros, né? Que essa função é expressa em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Beleza. Então, voltando aqui comigo, eu coloquei para vocês a função no quadro. Ele falou para a gente que o x do vértice e o y do vértice estão representados. Mas perceba que o x do vértice, voltando rapidinho na questão, o x do vértice, ele está em cima do eixo x. Então, se ele está em cima do eixo x, eu não sei o valor dele para x. Mas sei o valor dele para y. Pois o y do vértice, ele vai ser 0. Então, voltando aqui comigo, o y do vértice será 0. Ok? Beleza. Agora, qual a fórmula do x do vértice? X do vértice que eu passei para vocês anteriormente, na questão anterior, ficou igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então, menos b sobre 2 vezes o a, vamos identificar quem é o b e quem é o a na nossa função, tá bom? Então, lembra o seguinte, que toda função do segundo grau, ela é expressa na forma ax² mais bx mais c. Ok? Essa função aí que a questão nos forneceu, ela veio como f de x é igual a 3 meios de x² menos 6x mais c. Então, com isso, você já sabe o quê? Que o valor de a é 3 meios, que o valor de b é menos 6 e que o valor de c é czão, que é a altura, tá? A altura do líquido contido na taça. Ok? Beleza. Então, voltando para esse lado de cá, o x do vértice, ele é dado por menos da fórmula. Quem é o b? Menos 6. Eu costumo dizer como macete que a gente fala assim, é o b com o sinal trocado. Repetindo, é o b com o sinal trocado. Perceba, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, beleza? Então aqui nós vamos ter o quê? 2 vezes o a. Mas quem é o a que a gente identificou? O a que a gente identificou é igual a 3 meios, ok? O a é 3 meios. Então perceba como é que eu vou fazer aqui, ó, gente. Vezes 3 sobre 2. Ficou meio doido aqui, mas fique tranquilo. Por quê? Como é que, pensa no seu amigo imaginário, né? Aquela brincadeira que a gente fazia no segundo grau. O amigo imaginário é que você bota o 1 de baixo. E como é multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Você tem duas opções, fazer 2 vezes 3, 6, 1 vezes 2, 2. E 6 dividido por 2 é 3, ou fazer direto. 2 dividido por 2, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Resultado final ficou 3. Então, com isso, você encontra o quê? 6 positivo, porque menos com menos é mais. 6 dividido por 3. Então, aqui vai dar 2. Fala para mim. Tá show de bola, né? Encontramos o x do vértice, ó. Encontramos o x do vértice. Beleza, beleza. Voltando na função, olha como a questão é simples. Na função. Aqui, ó. Na função. Voltando na função, nós temos o quê? O f de x é 0. Tá certo? O f de x é 0. E o x é 2. Com isso, eu só vou ter uma variável, que é a variável c. Acabou a questão. Então, assim, ele deu todas as informações, uma questãozinha bem simples, bem montada, bem elaborada, rica, né?
que forçou da gente aí o conhecimento de um pouco da ideia de geometria, né? Um pouco da ideia de função do segundo grau, x do vértice, y do vértice. Então, assim, eu gostei muito dessa questão bem elaborada. Então, voltando aqui, vamos juntos. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais czão. Então, aqui vai ser zero, porque eu falei para vocês que o x do vértice é zero. X do vértice é zero. Isso. Então, aqui vai ser igual ao 3 meios de... Aqui é o quê? É o x... Desculpa, gente, eu tinha falado errado. É o y do vértice, que é zero. E aqui que é o x do vértice. Com base nisso, você vai ter o quê? 2 ao quadrado. Menos 6 vezes 2. Mais czão. Ok? Então, aqui vai ficar 0 é igual a 3 meios vezes 4. Porque primeiro temos que fazer a potenciação. Menos 6 vezes 2, 12. Mais c. Então, aqui vai ficar como, gente? Aqui ficou 4 dividido por 2, aqui ficou 1, aqui ficou 2. E quanto que é 3 vezes 2? Aqui ficou 0. 3 vezes 2 é 6, menos 12, mais c. Então, aqui deu quanto? Passando para o lado de lá, ou melhor, 0 é igual a menos 6 mais c. Então, c vai ficar igual a 6. C vai ficar igual a 6, isso, 6 o quê? 6 centímetros. Então, a altura, aí você bota uma respostinha aí, né? A altura são 6, peraí. A altura, 6 centímetros. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então, com isso aí, gente, a gente termina esse bloco. Voltamos já já para o próximo bloco, ok? Até lá.